Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN. Hoje nós vamos falar sobre gestão de crise, como desenvolver projetos de recuperação das empresas. E o nosso convidado é o consultor de empresas Arthur Lopes, autor do livro Quem Matar na Hora da Crise. Este que você está vendo aí na tela. Como resgatar a sua empresa e fazê-la crescer, lançado pela editora Évora. Arthur Lopes, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. É um grande prazer e uma grande felicidade na medida em que eu sou ouvinte do programa e ouvinte da casa, da CBN. Arthur Lopes, vamos começar pelo nome do livro? Sim. Quem matar na hora da crise? A gente tem que matar alguém na hora da crise? A gente tem que matar algo, não necessariamente alguém. O título do livro é deliberadamente provocante, porque quando você chega a um momento de crise, a crise não aparece do nada. Algo ensejou essa crise. E normalmente é um modo de ver do empresário, o modo como ele conduz os seus negócios. E isso deságua muitas vezes em situações extremas, onde ele tem que optar. Ou ele continua com o seu modo de ver a situação e mata a empresa, ou ele mata a sua concepção de administração e a forma como ele leva a empresa, a recomeça em outros termos e mata suas convicções pessoais. Então, alguma coisa tem que morrer para uma empresa superar a crise. Ou o empresário mata a sua convicção pessoal, ou mata a empresa. Bom, e geralmente o que tem acontecido no Brasil, levando em consideração o cenário que nós temos hoje? Olha, normalmente o empresário é muito relutante a modificar determinadas posturas. Eu escrevi o livro baseado numa vivência de muitos anos e escrevi o livro abordando aspectos objetivos do processo de superação da dificuldade e processos subjetivos do processo de superação da dificuldade. Então, eu lhe diria que não há uma preponderância, mas que em determinados casos a questão subjetiva atrapalha em muito a recuperação da companhia, atrapalha em muito a recuperação da empresa. Então, é algo que precisa ser discutido. Precisa ser discutido. Mas, ao mesmo tempo, no livro você chama a atenção para o fato de que o empresário brasileiro tem uma característica, ou pelo menos tinha até então, no tratamento, até pela experiência que se tem de enfrentar várias crises, de se adaptar rapidamente a essas crises, de mudar o jogo, virar o jogo. Isso continua valendo hoje? Você fez um link interessantíssimo, quer dizer, esta pergunta tem a ver com a pergunta anterior. Por que que o empresário brasileiro ele é tão fiel às suas convicções e demora tanto a modificar determinadas posturas? Porque esse empresário já passou por mudança cambial, por troca de 200 moedas, confisco, tabelamento, tablitas. Quer dizer, esse sujeito conseguiu superar tudo isso e sobreviveu. A hora que ele se vê numa crise, ele acha, poxa vida, eu já superei tanta coisa, é mais uma. Daqui a 2 meses, daqui a 3 anos, daqui a determinado espaço de tempo, eu estou recuperado. Só que o mundo mudou. Quer dizer, toda aquela adaptação, toda aquela capacidade de superação. Hoje nós vivemos um mundo de tecnologias muito diferentes, onde a informação é quase que instantânea. E neste mundo atual, você tem que rever determinadas convicções muito rapidamente. Então, esse histórico do empresário brasileiro acaba o conduzindo para uma sensação de invulnerabilidade, que muitas vezes o impede de olhar e tratar alguns problemas que são muito, muito evidentes para a organização. Nós temos já algumas perguntas de ouvintes e internautas, lembrando que você pode participar pelo e-mail, o mundocorporativo@cbn.com.br, ou pelo Twitter, o @Jornal da CBN. O ouvinte internauta Felipe, por e-mail, pergunta o seguinte: quais são os sinais de que uma empresa está em crise? Quais são os motivos que levam uma empresa a entrar em crise? Vamos lá. Os sinais, eles são muito evidentes, quer dizer, a gente costuma dizer que quando uma empresa tem por prática
atrasar o recolhimento de tributos, atrasar o pagamento de fornecedores, aumentar de maneira expressiva o seu endividamento, atrasar a folha de pagamento, quer dizer, se alguma dessas circunstâncias acontecer, a empresa está numa crise. Nesse sentido, a gente olha essa questão de uma maneira muito objetiva, porque o fim da empresa é que ela possa operar normalmente. Havendo alguma dessas anomalias, a empresa está em crise. E é muito curioso que há uma certa conformação a esse estado de crise. Até se cria uma zona de conforto na medida em que o empresário consegue gerenciar, até onde ele consegue gerenciar, ele fica nessa zona de conforto. Ele só vai procurar ajuda mesmo quando a estrutura da empresa está prestes a uma ruptura, quando ele não vai conseguir mais comprar matéria-prima, quando ele não consegue mais crédito, quando os funcionários não querem mais ir trabalhar, quando o fisco bate a porta com ações fiscais muito pesadas. Infelizmente, esses sintomas eles são muito perceptíveis, mas nem sempre o empresário age para corrigi-los. E no que origina a crise, vários são as origens, mas o que é mais comum é a ausência de acompanhamento de resultados e correção de rotas de uma maneira rápida, o investimento em determinadas estruturas, ou compra da sede própria, que é um clássico para as empresas se complicarem, com aumento da capacidade instalada, e este investimento sai do giro, não de bancos de fomento. Quando isso ocorre, normalmente a empresa entra numa crise. Há uma causa para que as empresas entrem em crise, que é a obsolescência dos seus produtos. Então, em determinado momento, não há mais mercado para determinados produtos. Por exemplo, uma máquina de escrever. Você pode constituir uma empresa fantástica para produzir máquina de escrever. Não tem mais mercado. E, por último, você tem acontecimentos fortuitos, desastres naturais, um desfalque, alguma coisa que sai da normalidade. Mas eu diria que a minha prática revela que a grande maioria das empresas entram em crise por desfalcar o capital de giro para investimentos e comprometer o giro da companhia. Você citou aqui nessa resposta agora a compra da sede própria. É muito comum as empresas partirem para a compra da sede própria e aí começar a gerar uma crise? É um clássico, Milton. É um clássico. Quer dizer, a empresa é aplicadora, ela está muito bem, aí ela resolve investir na sede própria. Tira esse dinheiro do giro e aí nem consegue concluir aquilo que se propôs, nem consegue dar continuidade ao giro normal das operações, acaba atrasando funcionário, acaba atrasando fornecedor, ela entra em colapso. Então, a questão da sede própria é quase que um clássico de geração de crise. Qualquer investimento dessa natureza tem que ser muito bem planejado e, dentro do possível, fomentado com linhas de crédito específicas para isso. Tirar isso do giro, construir uma sede própria, aumentar a capacidade produtiva, tirando do giro da empresa, é um suicídio. E um outro ponto ao qual o senhor se referiu agora há pouco é ao fato de o produto que é fabricado por aquela empresa, ou até mesmo o serviço que é desenvolvido, se tornar obsoleto. A inteligência de mercado passa a ser, então, uma forma de se proteger da crise. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, se você efetivamente tem um produto obsoleto, a gente tem um clássico aí que é a Kodak, que recentemente até ingressou com uma recuperação judicial, o capítulo 11 nos Estados Unidos. Ela demorou muito tempo a se adaptar ao mundo digital, isso trouxe uma série de problemas, mas está se reinventando em outras bases. Quer dizer, a obsolescência do produto, se você não sabe ler a tendência de mercado, pode levar a empresa para uma crise e às vezes insolúvel. O Roberto, nosso ouvinte internauta, pergunta o seguinte: em geral, quais são as primeiras medidas tomadas por uma consultoria para tirar uma empresa da crise?
Ao chegar na corporação em dificuldade, o que o senhor começa a fazer? Eu começo a fazer um diagnóstico. É muito importante você entender o que está acontecendo, porque não existem fórmulas prontas. A gente tem uma metodologia, essa metodologia está exposta no livro, mas você tem que atender às peculiaridades de cada negócio. Então você tem que entender o endividamento da empresa, você tem que entender a população que habita aquela empresa, quer dizer, quem são os funcionários, quem são os prestadores de serviço, o que há de comprometimento, você tem que entender como são os fornecedores, se há fornecedores exclusivos, os bancos, qual é o perfil do endividamento da companhia, para poder formular um plano de trabalho no sentido de poder prover a reestruturação da empresa. Então, a primeira coisa é ter um entendimento claro, objetivo e compartilhar esse entendimento com o público interno para que todo mundo se engaje nesse processo de reestruturação. Porque isso é interessante falar. O processo de reestruturação de uma empresa não se faz atrás de uma escrivaninha do diretor financeiro. Ele tem que contemplar a empresa como um todo. E para que contemple a empresa como um todo, é muito importante que se compartilhem as metas, as dificuldades, onde se está errando e aonde se vai procurar corrigir, para todo mundo, no sentido de todos se engajarem no processo. Aproveitando aqui o nome do livro, Quem Matar na Hora da Crise, que é de sua autoria, Arthur Lopes, eu pergunto o seguinte: quando vai se gerenciar uma crise? Vocês chegam a uma empresa que está passando por um processo de crise muito forte. Inevitavelmente, demissões ocorrem, pessoas, entre aspas, são mortas. Não necessariamente, quer dizer, eu passei por empresas onde a salvação passou pelo aumento de quadros e pelo aumento de faturamento. Em outras situações, a situação passou sim pela redução de quadro, mas não daquele quadro mais operacional. O refinamento, o corte de pessoal, quando ele é feito, ele tem que ser refinado e tem que ser inteligente. Não adianta você demitir o operador de máquina, não adianta você efetivamente sacrificar aquela pessoa que está contribuindo para o giro da companhia. Você tem que, às vezes, desligar um profissional que está no momento inadequado, no local inadequado. Aquele profissional provavelmente não tem culpa, mas, enfim, faz parte da vida. Às vezes a gente tem que modificar. Às vezes o profissional é muito competente, porém não cabe naquele momento, naquela circunstância, naquele lugar, e aí você tem que desligar mesmo. A propósito, inclusive, desse assunto dos desligamentos, das demissões, a Fabiana, nossa ouvinte internauta, também pergunta, a primeira parte da pergunta dela é exatamente essa que eu acabei de passar para você, que toda empresa em crise demite funcionários quando coloca em prática um plano de recuperação, necessariamente não, você já nos respondeu, mas aí ela vai no segundo ponto. Como é feito esse trabalho com os recursos humanos da empresa, os critérios para demissão, e se a empresa não tiver como pagar as dívidas trabalhistas? Bom, vamos lá. O critério é o critério da utilidade numa situação de crise. Tudo aquilo que não for mandatório, tudo aquilo que não fizer a empresa girar, nesse primeiro momento tem que ser reformulado. Então, todos os funcionários que não forem absolutamente essenciais à operação num primeiro momento, talvez, se o ajuste passar pelo corte de funcionários, eles vão ser efetivamente desligados. Há situações, sim, em que a empresa está tão combalida que ela sequer consegue pagar as rescisões de maneira imediata. E nesse caso não há outra alternativa senão a clareza, a honestidade, chamar os funcionários e propor a eles o parcelamento dos seus direitos de modo a que eles possam efetivamente ser pagos. Eu tenho um case, eu não vou revelar o nome da empresa, mas é um centro universitário aqui em São Paulo,
onde nós demitimos quase 200 professores. E passados 18 meses, nós pagamos absolutamente tudo. O presidente o diretor do sindicato lá dos professores se tornou nosso amigo pessoal, quer dizer, nós conseguimos minimamente contemplar os interesses de todos. Lógico, num primeiro momento, há sim uma quebra, há sim uma ruptura que tem que ser negociada e não tem jeito. Quer dizer, a única arma que temos é a verdade e uma metodologia que já se revelou aí consagrada para tratar de situações assim. Lendo aqui Quem Matar na Hora da Crise, tem um ponto no qual você chama a atenção para uma tríade fatal no momento da crise. Ego exacerbado, pouca habilidade para tratar com frustrações e sensação de invulnerabilidade nos negócios. Isso é fatal para uma empresa e para o negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Quando há uma situação de dificuldade, o empresário ele tem que reconhecer isso, ele tem que incorporar, ele tem que introjetar essa situação de dificuldade. E isso é extremamente complicado. Você imagina um empresário que construiu um império, uma pessoa que veio do nada e construiu uma grande empresa. Chegar alguém para ele e falar, olha, o senhor tem que modificar a sua companhia deste modo, o senhor vai ver a curva ABC de produtos, tais produtos não dão resultado, o senhor tem que modificar o mix. Há um envolvimento absolutamente emocional, eu não diria nem emocional, eu diria quase que umbilical, do empresário com a sua empresa. É muito difícil para ele aceitar determinadas modificações na operação. Muitas vezes essas modificações passam por tirar da operação pessoas da sua confiança. Enfim, é um processo muito difícil, o que eu entendo e respeito. E justamente por isso a gente tenta escrever muito a respeito do tema para trazer essa visão de que, muito embora a gente respeite e esteja muito atento a isso, muitas vezes, sem as modificações necessárias, a empresa vai quebrar. E não há como contemporizar. O senhor se referiu, usou uma expressão aqui agora há pouco, curva ABC de produtos. Que é um recurso que se usa para identificar os itens mais importantes dentro de um leque lá de ações, quando você tem uma variedade muito grande. Então é preciso identificar. Ou pode ser, a lei de Pareto também serve nesse caso? Sim. Então tá bom, não, eu digo só para a gente conceituar e deixar esclarecido aqui para quem também está nos acompanhando. Claro. Por que curva ABC? Que a expressão tem a ver com isso. É uma lista de produtos na ordem de importância que uma empresa... Que muito provavelmente, no momento de se combater uma crise, é fundamental ter esse olhar para que se saiba exatamente onde nós vamos investir e o que nós vamos deixar de lado. Milton, eu já estive em empresas que tinham 24 mil itens em produção. Nós baixamos isso para 700 itens. E o faturamento oscilou um traço. Mas o que a gente economizou de setup é o tempo de troca de máquinas e de programação das máquinas. O que a gente racionalizou a operação é algo absurdo, quer dizer. Então, o processo de reestruturação ele passa pela análise muito minuciosa de muitas variáveis. Talvez o caso mais famoso que se tem disso foi a volta de Steve Jobs para a Apple, que fez exatamente isso. Quando ele decidiu que nosso negócio é só computador. Isso. E abriu mão de tudo. Para muito tempo depois, sim, abrir o leque de produtos. Sem dúvida. Mais ou menos passa por aí. É exatamente isso. Outra pergunta do nosso ouvinte internauta aqui, o Jerry, quer saber o seguinte: em quais setores estão as empresas que mais entram em crise no Brasil? E se podemos considerar as empresas familiares como as que mais entram em crise? Mas hoje ainda boa parte das empresas são familiares, boa parte é familiar, né? Sim, boa parte das empresas são familiares e a incidência de crise em empresas familiares é de fato bastante alta e isso se explica pela gestão não tão profissional
uma gestão um pouco mais apaixonada, um pouco mais detida, sem tantos indicadores. Enfim, a empresa passa a ser um apêndice da vida pessoal daquela família. Muito poucas empresas, muito poucos empresários, muito poucas famílias têm a clareza de separar isso com estruturas profissionais, o que seria adequado e o que seria recomendável. Quanto à incidência das empresas em crise, no início da década passada, nós tínhamos uma crise muito grande no setor de autopeças. Hoje esse setor está muito bem. Hoje em dia a gente poderia destacar confecção, o setor calçadista, todos os setores que de algum modo concorrem com produtos congêneres importados estão passando por um processo de muita dificuldade. E também tem aquela empresa que entra na dificuldade não pela sua peculiaridade mercadológica, mas pela sua má administração. Então, às vezes, a empresa pode estar num segmento maravilhoso, porém, ela não é bem administrada e isso vai redundar numa crise. Nós, mais no início da nossa conversa, falamos aqui sobre sinais da crise, origem da crise. Quando se entra na empresa, fazer um histórico para se chegar ao ponto inicial daquela crise, me parece ser fundamental para que se possa apresentar o diagnóstico. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Os sintomas, eu faço uma analogia, eu não tenho nunca como escapar dessa analogia. É como se a empresa, esse organismo vivo, analogicamente fosse comparado com o ser humano. Quer dizer, os sintomas da crise denotam que algo não vai bem. Se você apenas atacar os sintomas, eles efetivamente vão recrudescer lá na frente. Você tem que atacar as causas, quer dizer, então ao invés de fornecer somente um remédiozinho para febre e tratar pontualmente a situação, você tem que entender com profundidade a operação e para isso é necessário um trabalho multidisciplinar. Quando eu lhe falei que nós não gerimos uma crise a partir de gabinetes, nós vamos para o chão de fábrica, para o PCP, para a área de compras e para todas as áreas que dizem respeito à repercussão econômica na empresa. Isso é fundamental, quer dizer, você tem que atacar efetivamente a causa, não somente a manifestação da dificuldade, não somente o sintoma. Bom, Arthur Lopes, nós estamos falando aqui de empresa familiar, necessidade de entrar dentro da empresa. Normalmente quando vocês são contratados já quando a água está no pescoço, ou o pessoal consegue identificar um pouco antes, calma, a água está subindo, está na canela, vamos tentar resolver o problema agora. Nossa, Milton, isso seria fantástico, quer dizer, quanto recurso não seria economizado se os empresários olhassem de maneira preventiva. Quando eu falo recurso, eu não estou dizendo recurso financeiro, eu estou falando de recurso até mesmo emocional. Quer dizer, quanto sofrimento não se evitaria quando você, quando o empresário, ao constatar que algo não vai bem na sua operação, ele efetivamente procurasse ajuda no sentido de reestruturá-la. Novamente, a analogia com a saúde humana. Quer dizer, se você tem um sintoma, você posterga o tempo de ir ao médico para tratar o sintoma, provavelmente a doença vai se agravar. Essa analogia é perfeita. Quer dizer, seria muito útil à empresa, aos empresários e muito recurso, não só financeiro, repito, principalmente emocional, e não só do empresário, até do público interno da empresa seria poupado. Mas, infelizmente, Milton, a prática é que os empresários só vão procurar ajuda quando eles não têm mais como contemporizar a situação, quando eles não têm mais margem de manobra. Aí eles vão procurar ajuda. Mesmo sem citar nomes de empresas, mas eu imagino que você deve ter uma série de casos interessantes. Qual daqueles que você identificaria aqui para nós como dos mais curiosos, aqueles mais interessantes que poderiam ser contados aqui no mundo corporativo? Deixe-me ver. Há muitos, quer dizer, alguns pitorescos, quer dizer, a gente já chegou em empresas, eu já fui em empresas que estavam fechadas há 30 dias, era uma empresa com viés
agrícola, eu fui pessoalmente no meu carro buscar os funcionários no meio do mato para voltarem a trabalhar, apresentei a eles um plano de reestruturação, a empresa se recuperou, está viva até hoje, trabalha com borracha em São José do Rio Preto. Existem vários casos, quer dizer, há sempre a gente, graças a Deus, consegue criar uma sinergia muito grande com o público interno e eu tenho a felicidade de me tornar, depois de algum tempo, amigo dos meus antigos clientes e dos funcionários das empresas por onde a gente passou. O Geraldo faz uma pergunta aqui, mas em vez de ir direto na pergunta dele, eu faço uma antes, antecipando essa do Geraldo, que é nosso ouvinte internauta. O trabalho da consultoria tem um tempo limitado ou ele permanece depois da crise resolvida? Depende da consultoria. No nosso caso, nós temos data para entrar e data para sair. Nós não geramos dependência. Eu entendo o trabalho de consultoria como um trabalho de intervenção, como um trabalho que um olhar de fora acerca das questões da empresa e efetivamente você vai tratar isso de maneira responsável e o meu grande atestado de competência é o meu cliente andando sozinho. Quer dizer, então eu não gero dependência. Há consultorias que têm um plano de trabalho diferenciado, isso é de caso a caso, e aí eu não faço juízo de valor, eu não quero dizer que o meu jeito é melhor ou o outro jeito é pior. Quer dizer, há apenas diferenças. Eu lhe perguntei isso porque o Geraldo queria saber se, normalmente, se é comum acontecer de, após o plano de recuperação ser colocado em prática e já com as contas em dia, os empresários colocarem os consultores para fora da empresa. Mas aí vai depender. Muito mais é do modelo de trabalho que está sendo desenvolvido. No seu caso, você nos explicou, quer dizer, já tem um tempo previsto de ir embora. Mas aí eu vou além. Normalmente, faça esse trabalho de crise, de combate de crise, gerenciamento de crise. Termina esse trabalho, dali 6 meses, 1 ano, aqueles problemas que geraram a crise anterior, eles não voltam? No nosso caso, nós temos um cuidado muito claro no sentido de criar uma nova cultura. Enquanto nós vamos reestruturando a empresa, nós vamos capacitando o público interno a trabalhar com as ferramentas que nós deixamos. Então, parte do nosso trabalho não é só tratar do presente, é tratar do futuro e criar efetivamente um desenho de empresa sustentada economicamente para poder andar de maneira perene. Então, parte do nosso trabalho é capacitar o público interno. Quando a gente fala de público interno, eu estou falando desde o dono até o operador da máquina. Quer dizer, se você não mudar a cultura, você não reestrutura a empresa. Então, a tendência é que os problemas não se repitam. A tendência é que os problemas não se repitam com processos de gestão de crise bem realizados e que envolvam o público interno. Quer dizer, você trabalha com gente. Então as pessoas têm ali todos aqueles dramas, são uma série de microdramas, desde o empresário que fica sem dormir porque tem a folha no dia seguinte, não tem dinheiro para pagar, o funcionário que sabe que a empresa pode atrasar o seu salário e ele tem o aluguel. Quer dizer, existe toda uma série de questões aí envolvidas que você tem que mediar. E somente quando você envolve todo mundo é que você tem a sinergia suficiente para poder ter êxito no processo. Você é advogado por formação, você é consultor de empresas, escreve livros, gerencia a crise, mas também é psicólogo? Não sou psicólogo, não. Mas tem que trabalhar com a psicologia. Não, Milton. Porque trabalhando com o drama dessas pessoas, como o senhor se referiu agora, eu fico imaginando o quanto tem que saber trabalhar esse lado psicológico da empresa e dos colaboradores dessa empresa. Milton, existe uma peculiaridade no meu caso, é que há muito tempo atrás, eu tive uma empresa e eu vivi tudo isso. Então, eu não sou um consultor que vai efetivamente analisar um problema de maneira teórica. Quer dizer, eu sei o que o empresário está sentindo. Eu sei a dor que ele sente por não conseguir efetivamente cumprir os seus compromissos. Eu conheço esses dramas pessoais, esses shortcuts, essas coisas, esse aglomerado de dramas pessoais.
Por experiência própria. Eu tive uma empresa no passado, tive dificuldades, isso foi superado, mas eu vivi isso e eu sei exatamente como isso se dá. E isso me dá uma condição de tratar as coisas de uma maneira diferente. Apenas para não ficar com dívida no final do programa, uma pergunta ainda que foi encaminhada para nós pelo ouvinte internauta Mariano, ele quer saber se as empresas que mais entram em crise no Brasil são as pequenas, médias ou grandes. Olha, eu diria que as pequenas e as médias, especialmente as médias que não têm benefícios fiscais, entram mais em crise. E as grandes têm estruturas de capital diferenciadas, mas as médias e pequenas, mas especialmente as médias, são as que têm mais crise. Até por força do acesso ao crédito, que é muito exíguo. A gente está vendo uma discussão salutar sobre diminuição de taxa de juros, mas ninguém está fazendo uma discussão sobre o acesso ao crédito. Quer dizer, o médio e o pequeno empresário, eles só vão ter dinheiro no banco se eles tiverem duplicata ou cheque para descontar, ou então o banco vai dar uma linha de cheque especial de 2, 3, 5 mil reais. Quer dizer, isto não é um acesso verdadeiro ao crédito. Essa é uma discussão que valeria a pena alguém falar. Quer dizer, a discussão dos juros é pertinente, é ótima para o país, mas tão boa quanto essa discussão seria a discussão do acesso ao crédito, da forma como a indústria bancária brasileira irriga o sistema. E nesse sentido, as pequenas e as médias são as mais afetadas por não terem acesso a crédito. Arthur, para a gente fechar aqui essa nossa conversa, uma sugestão sua para os pequenos, médios empresários, especialmente, que estão nos acompanhando aqui no mundo corporativo, em relação a como evitar a crise ou como se virar dentro de uma crise. Olha, basicamente o que eu diria é que eles precisam acompanhar a operação de uma maneira muito detida. Não adianta nada você chegar no final do ano, olhar para trás e falar, olha, tive prejuízo. Você não consegue voltar no tempo. Então, eu diria que é necessário ter uma contabilidade gerencial que sinalize o desempenho da operação e que, havendo qualquer problema, você haja imediatamente. Quer dizer, quanto mais cedo você atuar no problema, mais cedo você vai conseguir resolvê-lo. E isto é fundamental, e é fundamental que a gente entenda numa empresa que contabilidade não é uma exigência fiscal apenas. É uma ferramenta de gestão. E se você entender o que está acontecendo na sua empresa, você vai poder agir sobre isso. Arthur Lopes, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui no Mundo Corporativo hoje. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Eu agradeço aos internautas e aos ouvintes, e para mim é um grande prazer na medida em que eu sou ouvinte do programa. Até logo. Muito obrigado também. O Arthur Lopes, que é consultor de empresas e escreveu o livro Quem Matar na Hora da Crise, Como Resgatar a Sua Empresa e Fazê-la Crescer, lançado pela editora Évora. E a você que nos acompanhou aqui nesse Mundo Corporativo, o nosso muito obrigado também pelas suas perguntas. Espero contar com a sua companhia nas próximas edições. Até mais.